Olá, eu sou Denis, professor de matemática e autor desta videoaula elaborada para ajudar você a se preparar para provas de concursos e vestibulares e para auxiliá-lo em seu dia a dia na sala de aula. Este vídeo é composto de 20 capítulos, nos quais você irá encontrar um resumo dos principais conteúdos da matemática, aqueles que geralmente são cobrados em exames de seleção, além de alguns exercícios com questões de provas já aplicadas em concursos e vestibulares. Os textos foram elaborados em linguagem simples, o menos técnica possível, de modo a apresentar as matérias de forma dinâmica e fácil de assimilar. Bom estudo, um abraço. Nesse primeiro capítulo, vamos estudar os conjuntos. Mas o que são conjuntos? Conjunto é um agrupamento de números, objetos, pessoas, animais ou coisas. Estes itens que formam um conjunto são chamados de elementos e são representados por letras minúsculas. Por exemplo, A, B, C minúsculo. Para nomear um conjunto, utilizamos as letras maiúsculas. Por exemplo, A, B, C maiúsculo. Um conjunto pode ser representado de três formas. Por extenso, quando seus elementos são enumerados entre chaves e separados por vírgulas. Por exemplo, o conjunto formado pelas vogais do alfabeto fica assim representado. V é igual a, vírgula, E, vírgula, I, vírgula, O, vírgula, U, entre chaves. Se o número de elementos de um conjunto for muito grande, então escrevemos pelo menos os três primeiros, seguidos de reticências, e então escrevemos os últimos elementos. Assim, o conjunto das letras do alfabeto ficaria dessa forma representado. L é igual a, B, C, reticências, X, Y, Z. Essas duas representações são para conjuntos finitos, isto é, conjuntos que possuem um número finito de elementos. No caso de um conjunto ser infinito, escrevemos seus primeiros elementos e, em seguida, reticências. Por exemplo, a representação do conjunto dos números naturais fica assim representada. N é igual a 0, 1, 2, 3, reticências. Na representação por compreensão, o conjunto é representado por uma propriedade que caracteriza todos os seus elementos. Por exemplo, o conjunto das vogais ficaria assim representado. V é igual a X, tal que X é vogal do alfabeto. A terceira representação é por figuras. O conjunto é representado através do diagrama de Venn. Aqui temos um diagrama de Venn com o nome do conjunto em letra maiúscula e seus elementos representados no interior em letras minúsculas. Pertinência. A relação entre elemento e conjunto é uma relação de pertinência. Se o conjunto X pertence ao conjunto A, então podemos escrever X pertence a A. Se o elemento X não pertence ao conjunto B, escrevemos X não pertence a B. Utilizamos os símbolos pertence e não pertence para relacionar elemento com conjunto. Igualdade de conjuntos. Se dois conjuntos possuem os mesmos elementos, então eles são iguais. Por exemplo, o conjunto A, representado pelos elementos A, B, C e D, e o conjunto B, representado pelos elementos D, C, B e A. É fácil observar que todo elemento do conjunto A pertence ao conjunto B e, reciprocamente, todo elemento do conjunto B pertence ao conjunto A. Logo, podemos dizer que A é igual a B. Entretanto, se dois conjuntos A e B não possuem os mesmos elementos, dizemos que eles não são iguais, ou melhor, dizemos que eles são diferentes, isto é, A é diferente de B. Conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos, sendo representado por chaves ou símbolo de vazio. Conjunto unitário é aquele que possui apenas um elemento.
Conjunto universo é o conjunto ao qual pertencem os elementos de todos os conjuntos envolvidos no estudo. Para melhor compreensão, vamos considerar o seguinte problema. O dobro de um número natural é igual a 15. Determine esse número. Vejamos a solução. Se o dobro de um número é igual a 15, então esse número só pode ser igual à metade de 15, ou seja, x é igual a 15 meios ou x é igual a 7 e meio. Ora, o resultado encontrado não pertence ao conjunto dos números naturais e, portanto, a solução é conjunto vazio. Mas, se nosso conjunto universo fosse o conjunto dos números racionais ou fracionários, o valor encontrado seria a solução do problema. Subconjunto. Se todo elemento de um conjunto A pertence também ao conjunto B, então dizemos que A é subconjunto de B e escrevemos A está contido em B. Podemos, neste caso, dizer ainda que B contém A e escrevemos B contém A. Observações. Se A não for um subconjunto de B, então dizemos que A não está contido em B e escrevemos A não está contido em B. As expressões contém, está contido, não contém e não está contido são utilizadas apenas para relacionar conjunto com conjunto. Operações com conjuntos. São 3 as operações entre conjuntos: união, interseção e diferença. A união de dois conjuntos A e B é o conjunto constituído por todos os elementos que pertencem a A ou a B, e é representada por A união B. Sejam os conjuntos A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3, e o conjunto B formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 6. Temos que A união B é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou, por diagrama, esta região sombreada representa a união do conjunto A com o conjunto B. A interseção de dois conjuntos A e B é o conjunto constituído pelos elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B, ao mesmo tempo, e é representada por A interseção B. Por exemplo, considere os conjuntos A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3, e o conjunto B formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 6. Temos que A interseção B é igual a 2 e 3, que são os elementos que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente. Ou, por diagrama, esta região sombreada representa a interseção do conjunto A com o conjunto B. Se não houver elementos que pertençam simultaneamente aos dois conjuntos A e B, dizemos que a interseção entre A e B é o conjunto vazio e escrevemos A interseção B é igual a vazio. Neste caso, A e B são chamados conjuntos disjuntos. A diferença entre dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Designamos a diferença de A e B por A menos B. Por exemplo, sejam os conjuntos A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3 e B formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 6. Observe as diferenças a seguir. A menos B é igual a 0 e 1. Ou, por diagrama, esta região sombreada representa os elementos que pertencem apenas ao conjunto A. A diferença B menos A é igual a 4, 5 e 6. Ou, por diagrama, temos esta região sombreada que representa os elementos que estão apenas em B. Se B for um subconjunto de A, ou seja, B estiver contido em A, a diferença A menos B chama-se complementar de B em relação a A, e é representado por complementar de B em relação a A. Por exemplo,
Considerem os conjuntos A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3, o conjunto B formado pelos elementos 0 e 1. Temos que o complementar de B em relação a A é igual à diferença A menos B, que é igual a 2 e 3. Ou, por diagrama, esta região compreendida entre os dois conjuntos A e B é o complementar de B em relação a A. Podemos concluir que o complementar de B em relação a A é o mesmo que A menos B. Isto é, o complementar de B em relação a A é o conjunto formado pelos elementos que faltam ao conjunto B para que este se torne igual ao conjunto A. Vejamos alguns exercícios comentados. Problema 1. Em certa região, foi realizada uma pesquisa sobre o consumo de margarina das marcas A, B e C. Os dados obtidos nessa pesquisa estão na tabela a seguir. Aqui temos a tabela indicando que 235 pessoas consomem a marca A, 220 consomem a marca B, 145 consomem a marca C, 35 as marcas A e B, 50 as marcas A e C, 25 as marcas B e C, 10 consomem as três marcas A, B e C, e temos 150 pessoas que não consomem nenhuma das três marcas. Com base nesses dados, assinale o número de pessoas que responderam a essa pesquisa. Letra A, 500, B, 650, C, 700, D, 850. Vejamos a solução. Em primeiro lugar, vamos desenhar os diagramas correspondentes aos conjuntos envolvidos no problema. O retângulo representa o conjunto universo, isto é, o total de pessoas. E os círculos representam os conjuntos das pessoas que consomem as margarinas A, B e C. Em problemas envolvendo conjuntos, é conveniente começar sempre pela interseção. Nesse caso, vamos começar escrevendo o número de pessoas que consomem as três marcas, 10 pessoas. Em nosso diagrama, temos 10 colocado na região da interseção entre os conjuntos A, B e C. Em seguida, escrevemos o número de pessoas que consomem as marcas B e C, que são 25, na região que representa a interseção entre os conjuntos B e C. É preciso levar em conta que já existem nessa região 10 pessoas que já consomem essas marcas. Logo, é só subtrair 10 de 25 e anotar o resultado na região compreendida entre os conjuntos B e C. Aqui temos 10 mais 15, 25 pessoas que consomem as marcas B e C. Repetimos o procedimento para as interseções entre A e C, 50, e entre A e B, 35. Aqui temos, pelo diagrama, 10, 15, 40 e 25. Agora, voltando à tabela, sabemos que 145 pessoas consomem a marca C. Entretanto, já temos 65 elementos no conjunto C. Fazendo a subtração 145 menos 65, obtemos o resultado 80, que são as pessoas que consomem apenas a marca C. Agora, voltando à tabela, sabemos que 145 pessoas consomem a marca C. Entretanto, já temos 65 elementos no conjunto C. Fazendo a subtração 145 menos 65, obtemos o resultado 80, que são as pessoas que consomem apenas a marca C. 80 pessoas consomem apenas a marca C. Para os conjuntos A e B, procedemos da mesma maneira, isto é, B é igual a 220 menos 25 mais 10 mais 15. Ou seja, B é igual a 220 menos 50, B é igual a 170. Conjunto A igual a 235 menos 25 mais 10 mais 40. A é igual a 235 menos 75. A é igual a 160.
Uma outra informação que a tabela fornece é que 150 pessoas não consomem nenhuma marca. Este valor deve ser anotado fora dos conjuntos A, B e C, porém no interior do conjunto universo. Veja o resultado. 150 pessoas não consomem nenhuma das três marcas. Finalmente, para saber o número de pessoas que responderam à pesquisa, basta somar todos os elementos, ou seja, conjunto universo é igual a 160 mais 25, mais 10, mais 40, mais 170, mais 15, mais 80, mais 150. Temos um total de 650 pessoas. E a opção correta é a letra B. Problema 2. Em um conjunto de 30 pessoas, 5 são altas e gordas, 11 são baixas e 13 são gordas. O número de pessoas desse conjunto que são simultaneamente altas e magras é letra A, 3, letra B, 8, C, 14 ou D, 16. Vejamos a solução. Este é um exemplo em que dois dos conjuntos envolvidos não podem ter interseção, que são o conjunto das pessoas altas e o das pessoas baixas. São conjuntos disjuntos. Vamos ver como fica o diagrama. Aqui temos os conjuntos A, B, representados sem interseção, e no meio o conjunto das pessoas gordas. Começamos pela interseção, já que 5 pessoas são altas e gordas. A interseção G é igual a 5. Então, colocamos 5 pessoas que são gordas e altas. O texto diz que 13 pessoas são gordas. Logo, 8 pessoas são gordas e baixas, pois fizemos 13 menos 5. Então, temos 8 pessoas baixas e gordas. Como 11 pessoas são baixas, restam apenas 3 pessoas que são baixas e magras. Aqui temos 3 pessoas que são baixas e magras. Já temos um total de 16 pessoas e faltam apenas 14 delas, 30 menos 16, que são altas e magras. Assim, colocamos o 14 na região que corresponde às pessoas altas e magras. Portanto, temos 14 pessoas que são simultaneamente altas e magras, e a opção correta é a letra C. No capítulo 2, estudaremos o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, reticências. Um de seus subconjuntos é o conjunto n asterisco, formado pelos números naturais sem o zero. Assim temos n asterisco é igual a 1, 2, 3 reticências. Divisão euclidiana. Sendo A e B dois números naturais com B diferente de zero, temos que existe um único par de números naturais, Q e R, tal que A é igual a B vezes Q mais R. Isto significa que, na divisão de A por B, obtemos um quociente Q e um resto R. O número A é chamado de dividendo, e o número B é o divisor. Assim, temos dividendo, divisor, quociente e resto. Observe a divisão de 8 por 5. 8 dividido por 5 é igual a 1, sobra um resto 3. Podemos dizer, então,